Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje a gente veio falar sobre o único animal no planeta Terra que tem armadura de ferro, o animal mais bizarro que a gente já falou por aqui. Você reconhece esse bicho dessa imagem? Não? Então vem com a gente conhecer esse bicho bizarro. O verdadeiro Iron Man, só que não tem Man, só tem o Iron. Só o Iron, só o ferro. Que bicho que é esse aqui? Bom, esse aqui é um molusco. Ele é chamado de caracol de ferro. Tem vários nomes, né, populares, além de caracol de ferro. Tem molusco de ferro, pangolim do mar, caracol do pé escamoso, enfim, o seu nome científico é Chrysomalon squamiferum. E por que ele é chamado também de pangolim do mar? Você nunca ouviu esse nome antes? Pangolim é o nome de um mamífero, que é razoavelmente próximo dos mamíferos carnívoros. É esse aqui que também tem uma armadura formada por várias placas. Mas o caracol de ferro não é um mamífero, obviamente. E ele tem essa característica de ter o corpo revestido. O exoesqueleto dele, parte dos pés, revestido por ferro. Existe uma única espécie dentro desse gênero, né, conhecido. E é dessa família, a família Peltospiridae, ela é conhecida no registro fóssil desde mais ou menos o Eoceno, uns 47 milhões de anos atrás. Tem alguns outros gêneros e espécies dentro dessa família, mas nenhum deles é revestido por ferro, como esse animal. E é óbvio que uma bizarrice desse tamanho tinha que estar no escopo de trabalho da Amanda, né? Pois é, um bicho que vive nas profundezas do oceano, no oceano profundo. Então vamos ver onde que esse bicho mora. Tinha que ser bizarro, do oceano profundo. Do oceano profundo, claro. Então esse bicho, ele vive em regiões chamadas fontes hidrotermais ou fumarolas hidrotermais, que são esses geysers, né, que vão exudando água quente, cheia de elementos químicos, que tem em algumas regiões do oceano profundo. Que regiões são essas? Quando a gente tem ali duas placas tectônicas oceânicas que estão se afastando, esse movimento das placas, ele gera uma série de fissuras ali nessas regiões. E aí nessas fissuras a água do mar vai penetrando, ela chega até o manto é super quente, então quando ela tem o contato com esse material quente do manto, ela aquece, só que por convecção ela sobe. Só que no que ela vai subindo quente, ela vai lavando a rocha, né? As rochas que formam ali a crosta. E aí vai exudando, então, essa água quente. Dissolvendo os minerais no meio do caminho. Dissolvendo esses minerais no meio do caminho e formando essas chaminés, essas fumarolas hidrotermais. E a temperatura é tão alta ali que pode chegar até 400 graus Celsius, assim, nem todas chegam a essa temperatura, mas muitas chegam. E esses bichos vivem nessas fumarolas que têm essas temperaturas altíssimas. Então ele é um animal que ele vive em regiões extremas. O Oceano Profundo já é uma região extrema, mas as fumarolas ali são mais extremas ainda, porque são lugares que, além de alta temperatura, são lugares tóxicos, porque todos esses gases que vão saindo, eles são tóxicos para uns, mas para outros não. Então a vida sempre dá um jeito, Como né? diria o Alan Grant em Jurassic Park. A vida triunfa também nesses locais. Não sei se dá para ver muito bem nessa imagem. Tem uns caracóis de ferro, então, nessa imagem, mas também tem uns caranguejos, tem uns poliquetas. Então tem uma série ali de organismos que são bem survivors, assim, né? Sobrevivem ali nessas condições extremas. Então, Porque se não bastasse viver numa pressão absurda, né, num lugar muito fundo, ainda vai viver num lugar que é muito quente, onde as temperaturas podem chegar até os 400 graus. absurdo, né? É, impressionante. Bom, e essa é uma descoberta relativamente recente. Essa espécie foi descoberta em 2001. Então faz, assim, foi nesse século, né, no século que nós vivemos, que pela primeira vez descobrimos este animal incrível. Ele foi descoberto em uma fonte hidrotermal na costa leste da África, no Oceano Índico, de onde eles são endêmicos. Então a gente sabe que eles ocorrem nessa região. Então, para vocês se situarem, aqui é a ilha de Madagascar e aqui é parte, né, da costa Da África. leste da África. E os pontinhos vermelhos são onde eles foram coletados. E se vocês olharem, dá até um zoomzinho aí no celular ou no computador, você vai ver que tem umas linhas aqui nesse mapa.
Essas linhas são exatamente as linhas que separam as placas tectônicas. Quando você olha no Google Maps e você afasta, deixa aquela visão da Terra aparecendo e não o mapa, você vê algumas linhas dessas. Essas linhas são as cicatrizes, que são a conexão entre duas placas tectônicas. Então, justamente nessas regiões, como a Amanda explicou, como essas placas vão se afastando e criando essas fissuras, são regiões onde você tem muitas dessas fontes hidrotermais ocorrendo. Pois é, então até o momento essa espécie só foi encontrada em 3 localidades, as 3 localidades no Oceano Índico e associadas fumarolas hidrotermais. E assim, essas regiões de fumarolas, elas têm muitos minerais, né, que são meio que preciosos pra gente, pros seres humanos. E não sei se vocês conhecem, mas existe uma atividade chamada mineração subaquática, né? Mineração de oceano profundo, que é onde muitas vezes tem nódulos polimetálicos, tudo mais. Justamente porque está saindo, né, do manto, dissolvendo todos aqueles minerais, depois que dissolve eles decantam de novo, depositam. Solidificam e tal. E então a gente tem, né, essa atividade de mineração no mar profundo, que é um local assim que a gente nem conhece muito, né? A gente tem muito ao que descobrir dessas regiões, mas infelizmente alguns locais já tem essa mineração até meio que agressiva, né? E obviamente teria que ser feito de uma maneira sustentável, né? Mas nem sempre é feito. E por conta disso, por ser regiões que têm essa ameaça da mineração, esses animais já são considerados ameaçados de extinção. Nem bem foi descoberto e já está ameaçado. Sim, por conta da mineração. E a gente não comentou a profundidade desses locais. Verdade. Mais ou menos entre 2 mil metros de profundidade, 2,4 e 3 mil metros de profundidade, mais ou menos. Então é muito profundo, é muito né, profundo. A gente? pressão é enorme, né? Vários animais não conseguem resistir a essa pressão. Mas ele resiste. Mas ele resiste. E também tem uma coisa muito curiosa, é que existem 2 morfótipos diferentes dessa espécie. Como a gente tinha falado no começo, é uma espécie, é única só. Mas parece duas aqui Mas diferentes. parece duas, porque uma é bem escura e a outra é bem clarinha. E aí isso intrigou muito os pesquisadores, mas como foram coletados, né, exemplares desse bicho, então os pesquisadores conseguiram fazer análises genéticas também. E aí, geneticamente falando, são espécies idênticas. E aí uma das coisas que explica a coloração ser bem diferente é por conta do tipo de fumarola diferente em que eles são encontrados. Então aqui a gente está mostrando 2 tipos de fumarolas, né, fontes hidrotermais. Uma que sai uma fumaça preta e a outra que sai uma fumaça branca. Por que as cores são diferentes? Por causa dos minerais, né, que estão sendo ali lavados, né, dissolvidos das rochas. Então são rochas diferentes, com minerais diferentes, e quando a água passa lavando, eles evaporam de maneira diferente, com elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, as fumarolas pretas, elas são compostas principalmente de sulfetos metálicos. Então, por isso que o caracol de ferro que vive nessas fumarolas de fumaça preta tem essa coloração escura. Já a fumarola branca, ela é composta principalmente por óxidos de bário, de cálcio, de silício, que é mais esbranquiçado, e aí as populações que vivem associadas a essas fumarolas brancas acabam adquirindo uma coloração mais clara também. Por conta desses elementos. Fantástico, né? Fantástico, né? A gente achou isso assim sensacional. Então mostra muito claramente que esses animais estão absorvendo esses elementos, né? Esses compostos do seu próprio corpo, aqui no caso, baseado nos elementos que estão disponíveis na água. Sim. Ali ao seu redor. E isso é muito legal. É uma adaptação fantástica, né? E como se bizarrice pouca já não fosse suficiente, tem mais uma bizarrice aí que esses bichos não comem. Basicamente, eles não se alimentam de forma externa. Mas como é que ele vai sustentar toda a sua vida? Bom, eles fazem uma simbiose obrigatória com essa bactéria aqui, que é uma grama proteobactéria, e eles possuem populações dessas bactérias que crescem numa bolsa especial ali próximo da região do que seria a garganta, A faringe, né, a faringe ali deles.
E essas bactérias, elas fazem um processo que a gente chama de quimiossíntese, que é uma reação química que gera energia. Então, o que a bactéria ganha vivendo dentro dele? Ganha proteção física, já que ali ela está bem protegida, muito bem protegida, por sinal. E o que o caracol ganha? Ele ganha energia. Então, parte dos produtos químicos dessa quimiossíntese dessa bactéria passa para o caracol. E é a partir daí que ele tira energia para poder se nutrir, para poder se movimentar, para poder crescer e por aí. Se ele não tem essa bactéria, ou se ela não consegue fazer a energia necessária, ele morre. Então é por isso que nós dizemos que é uma simbiose obrigatória. A bactéria precisa dele, ele precisa da bactéria. Mas é impressionante, né? Um animal que não precisa comer. Não se alimenta. E por conta disso, o estômago, por exemplo, dele é atrofiado. Mas por outro lado, ele tem outros órgãos que são super desenvolvidos, que são basicamente as brânquias e o coração. Então, as brânquias, elas estão mostradas por essa setinha aqui, né? Na verdade, o nome técnico da estrutura é Ctenidium, né? Ctenidium, e ela é bem grande, né? Se vocês verem, ela ocupa, assim, uma região bem grande do corpo desse caracol. Então, por que elas são grandes, né? Para justamente capturar o máximo de oxigênio ali disponível, né? Então, tem algumas regiões de oceano profundo que as concentrações de oxigênio elas são menores, mas essas brânquias grandes então conseguem capturar bastante oxigênio que está disponível, que é importante. E também o coração desse bicho é bem grande, justamente para transportar todo esse oxigênio aí. Então, o coração do bicho está sendo mostrado aqui na imagem da esquerda e ele está em vermelho. Então, o sistema circulatório do bicho está todo em vermelho. E o que está em azulzinho claro, não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, é mais à esquerda, assim, é justamente as brânquias também. Então, dá para ver que tanto as brânquias como o coração são gigantes. Para vocês terem uma ideia, o coração ocupa cerca de 4% do corpo, o que é bastante coisa. Se a gente for comparar com nós, seres humanos, o nosso coração ocupa 0,3% do nosso corpo. Então, é bem diferente. É mais do que 10, é umas 13 vezes maior do que o nosso coração, proporcionalmente ao tamanho do corpo, claro. Sim. Mas é claro, o que mais chama a atenção nesses animais é o fato deles possuírem simplesmente um exoesqueleto de ferro. Tá, como que isso funciona? A concha deles é constituída de 3 camadas, possui 3 camadas de tecidos. E a mais externa dessas camadas, ela é formada pelo sulfeto de ferro, né, que a gente chama de greigite aqui. E esse sulfeto de ferro, essa camadinha mais externa, é a finalização dessa concha, formado por ferro. E isso é uma coisa absurda, né? E para que serve esse ferro no caso dele? Serve para proteger ele tanto das temperaturas altas, ali onde ele fica, como também para proteger ele de predação. Então, por exemplo, você tem um caranguejinho vivendo ali por perto, né? Um crustáceo. Vai tentar dar uma pinçada nele aqui para pegar alguma coisa? Boa sorte tentando ultrapassar esse exoesqueleto de ferro completamente mineralizado. Pois é. E não é só o esqueleto, Pois né? é. Não é só a concha, né? O que a gente está chamando de exoesqueleto, como o Bruno falou, é a concha. Mas os pés dele, que são toda essa estrutura escamosa que está aqui na região, né, mais inferior, Que ele usa para andar, né? justamente, né, que todos os gastrópodes, né, usam para andar, só que essa estrutura nessa espécie, no caracol de ferro, é formado por escleritos de ferro. O que são escleritos de ferro? São estruturas de sulfeto de ferro, de pirita, que são mineralizadas com tecido vivo. Bizarro. Né? Porque assim, a concha não é um tecido vivo, mas os pés são, né? Então ele consegue também incorporar esse sulfeto de ferro nas regiões dos pés, formando esse pé todo cheio de crosta. É como se fosse um ciborgue quase, né? Porque é tecido vivo com ferro, com uma armadura, misturando um pouco de tudo. Pois é.
que bizarro, né? Lembrei também do Xenomorphos, né? Do Alien, Parece né? Com também, aquele esqueleto externo também. Bem resistente. E então, assim, é o único animal, né, no mundo que a gente sabe que tem essas estruturas que conseguem incorporar o ferro. Então, como o Bruno falou, uma das hipóteses, né, para explicar isso é realmente a proteção contra a temperatura e contra outros animais. Então, um caranguejo vai morder um pedacinho ali do pé, já era. Boa né? sorte. Boa sorte tentando. Então tem essa questão também. E tem uma outra questão também que a gente estava discutindo, né, um pouco antes da outra hipótese, né, que é para evitar a intoxicação por ferro. Explica melhor pro pessoal. Porque o que acontece é que esse ambiente ele é todo tóxico, não só para ele, mas para muitos outros. Então, alguns organismos podem acabar chegando até essa cobertura de ferro, no caso dele, talvez por um acidente, onde originalmente o princípio aqui não era ele ter uma proteção de ferro, e sim simplesmente secretar, jogar fora esses elementos que são tóxicos, são minerais pesados para ele. Só que no meio do processo que ele vai fazendo isso pode acabar se acumulando, e ao longo do tempo vai selecionando aqueles bichos que melhor acumulam, porque você tem uma proteção física melhor. Algo parecido com isso aconteceu lá no pré-cambriano, no finalzinho do pré-cambriano, e uma das hipóteses para explicar a origem do esqueleto nosso é essa, olha só que legal. Onde você teve um período chamado criogeniano, onde foi uma época que o planeta estava quase todo coberto por gelo, e conforme esse período acabou, o gelo derreteu das rochas dos continentes, só que conforme a água foi derretendo, ela foi dissolvendo minerais das rochas e levando até os oceanos. Então essa água sobrecarregou os oceanos com vários minerais, dentre eles o cálcio. E pode ser que os primeiros animais, tentando lidar com esse excesso de cálcio, estavam simplesmente secretando, jogando ele para fora. Só que quando você joga ele para fora, ele imediatamente reagia e acabava endurecendo, e aí, sem querer, nasciam os primeiros esqueletos do mundo, baseado nessa necessidade inicial de jogar esse excesso de cálcio para fora. De expulsar. Agora você pensa um bicho desse que vive numa fumarola hidrotermal, então ele precisa, né, tá o tempo todo expulsando elementos tóxicos. Numa dessa ele acabou expulsando essa parte do elemento do sulfeto de ferro e acabou evoluindo para uma forma que absorve parte desse sulfeto nessa forma externamente. Muito doido, né? Muito legal. E apesar da gente não conhecer nenhum outro animal que tem essas estruturas, né, mineralizadas aí de ferro, existem outros moluscos lá do Cambriano, de cerca de mais de 500 milhões de anos atrás, que tem umas estruturas meio que parecidas, né? Então elas são análogas ao do caracol de ferro. A gente tem aqui uma paleoarte, né, do Wilwoxia e do Walkeria. Que é o fóssil, né? Que pronuncia, né? O fóssil e uma ilustração. Mas a gente não sabe se são homólogas, né? Se têm a mesma função, se têm a mesma natureza, esse tipo de coisa. São só estruturas parecidas mesmo. Mas é intrigante saber, né? É muito intrigante. Se você, inclusive, gosta de saber mais sobre as criaturas abissais e que vivem nessa região, a gente já fez um vídeo explicando só sobre a evolução delas. E para conferir é só clicar neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.